Leitura inicial de hoje, segundo livro dos Reis 24, 8 a 17, trata da conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, ano 587-586, segundo o modo de contar dos antigos, porque Jerusalém foi sitiada e destruída, porque os filhos de Israel idolatraram, esqueceram o verdadeiro Deus, e aí veio toda a consequência do pecado deles. Não é castigo de Deus, é consequência do pecado da humanidade, consequência do pecado de Israel. A leitura de hoje, então, coloca essa consequência muito grave. E teve outra consequência muito pior do que essa para eles, não para nós. Deus rompe a aliança que havia feito com eles. Agora é uma nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. Aquela antiga aliança não vai mais existir. Eles irão para o exílio, retornarão do exílio em 539. Ciro era o imperador da Pérsia, Medos e Persas, e permitiu o retorno. Aí eles serão, depois dos Medos e Persas, dominados pelos gregos, macedônios, Alexandre Magno, gregos e romanos, quando nasce Nosso Senhor e instaura uma nova aliança, porque Israel tinha pecado. É consequência do pecado de Israel. Não é só dizer, Deus castigou, é consequência do pecado de Israel. Esse vírus que está aí, como toda desordem que existe hoje na humanidade, consequência do pecado da humanidade e de cada um de nós. Por isso que temos que lutar com toda a nossa força contra o pecado. O pecado original foi tirado, mas tem um pecado pessoal. Tem que lutar cada dia contra ele. Joaquim tinha 18 anos quando iniciou o seu reinado. É assim que diz a leitura. Reinou 90 dias, 3 meses em Jerusalém, a cidade santa. Será a destruição da cidade santa. Sua mãe, tudo aqui é histórico, história de Israel, leia lá a história de Israel. Sua mãe se chamava Noestã, filha de Elnatã, de Jerusalém. Em hebraico, Yerushalayim, cidade, Shalaim, Shalom, paz. Cidade da paz se tornou a cidade da deportação. Até hoje tem guerra lá, porque eles não seguem a lei do Senhor. Filha de Elnatã, de Jerusalém, e ele fez o mal diante do Senhor. Quando você lê o livro dos reis, tem essa frase que retorna toda hora. O rei fez o mal aos olhos do Senhor. Fez o mal aos olhos do Senhor. Fez o mal aos olhos do Senhor. Isso é igual a idolatria. Adorou outros deuses. Pecado presente na humanidade de hoje. O que é a idolatria? No lugar de adorar a Deus, adora qualquer coisa, ou um outro Deus que não existe, ou um sentimento humano, ou sei lá o quê. Então, quando eu peco, quando eu tiro Deus do local dele de adoração, e erro, e não sigo a lei de Deus, isso é idolatria. Todo pecado é idolatria. Tirar Deus do local dele e colocar outro Deus, que não existe outra coisa aí. E pode ser um sentimento humano. É claro que tem pecado venial, que a gente luta, né? Agora, uma vida de pecado mortal, buscando outros deuses ou colocando o sentimento no lugar de Deus, isso é idolatria. Procurando aí teorias e doutrinas contrárias à lei de Nosso Senhor. Cuidado, hoje tem. Quem vai atrás aí de espiritismo ou invocação de morto ou invocação de espírito, tudo isso é contrário à lei de Nosso Senhor. Contrário à nova aliança instituída por Nosso Senhor.
ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que o seu pai tinha feito. Então, ele fez o que o pai tinha feito, o que o pai tinha feito, o que o avô tinha feito, o que o bisavô tinha feito. Todos eles erraram. Pecaram. Consequência, exílio, morte. A consequência do pecado o que é? A morte. A consequência do pecado de Adão que foi? A morte. A pior consequência do pecado de Adão qual foi? A morte. Quem resgatou, quem tirou? A morte. Quem venceu? A morte. Quem matou? A morte. Cristo. Aí vem a nova aliança. A partir desse pecado, Deus não quer, Deus rompe a aliança. Na verdade, foi o povo quem rompeu, porque pecou. E Deus instaura uma nova aliança, que agora é o Cristo. Tá? A pior consequência do pecado deles, do nosso, o nosso pecado, o venial não, mas o pecado grave, conduz o quê? A morte mortal. Quem é que vence a morte? Cristo. Então, para que eu vença a morte do pecado mortal, o que eu tenho que fazer? Confessar. Aí o Cristo vai absorver. Eu te absolvo em nome do Pai, no seu não. Não é o sacerdote que absorve, não, é Cristo. O sacerdote diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não peques mais. Mas é Cristo quem está absorvendo, sou eu não. Então a consequência do pecado o que é? A morte. O aguilhão do pecado o que é? A morte, Paulo. Quem venceu a morte? Cristo. Então agora é a nova aliança em Cristo. No corpo de Cristo, no sangue de Cristo. Naquele tempo desse rei aqui, Joaquim e Jeoaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que irá invadir Israel. Recordem que em 722 e 721 a Assíria já tinha invadido Israel do norte. Agora Israel do sul, Judá. Todos no exílio pecaram. Consequência do pecado que é? Morte. Hoje, consequência do pecado mortal, morte. A morte hoje é pior do que aquela. Aquela é uma morte física. O pecado mortal conduz à morte total e o inferno. Então, lute contra o pecado mortal. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém e a cidade santa foi sitiada. Tá? Sitiada por um exército inimigo. Deus deixou? Consequência da liberdade humana. Consequência do pecado. Foi Deus não. Por que Deus sitiou a cidade? Deus não fez nada disso não. Ele permitiu para que Israel se convertesse. Se converteu? Ainda hoje não. A humanidade se converteu com esse vírus? Ainda hoje não. A cidade foi sitiada. Nabucodonosor, então, o rei, veio em pessoa atacar a cidade. Antes era assim. O rei mandava o exército dele. Ele não se expunha, tá, ao perigo. Não ia. Aí quando estava vencendo a guerra, no último dia da guerra, tá, quando estava sitiando, tinha sitiado tudo, já ia entrar na cidade, ele vinha. Para dizer que foi ele quem conquistou. Então o rei não se expunha ao perigo. Tá? E na hora da conquista, ele estava lá, vinha. Ele entrava na cidade, primeiro a entrar, para dizer: eu sou agora o rei dessa cidade, eu sou o dominador dessa cidade. Era assim que eles faziam? Era. O rei não ia para a guerra, deixava lá o general. Então hoje é assim: o presidente da República vai para uma guerra? Vai não. De outro, não vai. Manda os generais. Quando vencer, ele vai lá. Segunda Guerra Mundial foi a pior aí, a última, grande, né? Os presidentes estavam na guerra? Não. Quando foram assinar o armistício lá de paz, não sei o que, estavam lá. Então os generais vão, os marechais vão, os soldados vão. Quem é que morre é o soldado, né? E no final o presidente vai tomar de conta. Igual hoje. Continua o que eles faziam antes. Então na hora de entrar na cidade veio o rei. Veio em pessoa atacar a cidade. Na verdade não atacava nada. Ele entrava lá e dizia: eu sou agora o dominador dessa cidade. Enquanto seus soldados a sitiavam. Toda cercada já a cidade. Então Joaquim, rei de Judá, se apresentou ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, com sua mãe, seu servo, príncipe, seus eunucos. Todos foram. Quem é eunuco?
é aqueles que eram castrados, homens castrados, para cuidar das mulheres do rei. Castrado por quê? Para não ter relação com a mulher, né? Nosso Senhor vai falar dos eunucos, em Mateus 19. Eunuco é aquele que nasce assim, alguém que nasce com um defeito, né, físico, né? Alguém que foi feito eunuco pelos outros, pelos reis. Esses aqui são feitos eunucos, são castrados para cuidar das rainhas e não ter relação com elas, por isso são castrados. E os eunucos que se fazem eunucos pelo reino de Deus, que é celibato, aqueles que não têm relação sexual, né, no caso do sacerdote diocesano, ou aquele que vige a continência total, que é o dom da virgindade, né, para o sacerdote religioso. O nosso Senhor cita os eunucos. Tem outro eunuco lá no Novo. Quando você lê o Antigo, sempre relaciona com o Novo Testamento, porque eles estão relacionados. O que tem no Antigo tem no Novo, né? E o Novo completa o Antigo. O Novo é a síntese do Antigo. O Novo é a perfeição do Antigo, porque o Novo é a nova aliança no sangue de Cristo. Onde é que tem outro eunuco lá? Atos. Quando Filipe, aquele apóstolo, né, que saiu a pregar, anunciar o rei, ele encontrou o eunuco, etíope, e converteu. O eunuco lá estava lendo Isaías e não entendia nada, né? Porque às vezes lê e não entende. Aí perguntou quem é que ele está falando. Era um dos cantos do servo sofredor. Aí Filipe disse, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí anunciou Jesus. Aquilo que Filipe fez, você tem que fazer. Aproveita aí as ocasiões que a vida nos dá e anuncie nosso Senhor. Qualquer ocasião dá para anunciar nosso Senhor, dá. Agora é bom se preparar com lendo a Sagrada Escritura, orando. Tem que ter uma vida de oração que não vai entender. E não entendendo vai dizer uma coisa errada. Então leia, mas reze antes. Quem dá a interpretação é nosso Senhor. Peça a Ele que lhe dê a graça, a sabedoria para na hora você anunciar e dizer o que Ele quer. Não aquilo que você quer. Porque não é só ler, né? Hoje muitos leem a Sagrada Escritura, mas é ler dizendo o que o Senhor quer, não o que eu quero. Tá? Então tem eunuco no Novo? Tem. Tem aqui os eunucos do Antigo. E o rei Nabucodonosor fez todos prisioneiros. Joaquim, o rei, a mãe do rei, príncipe, eunuco, rainha, tudo. Porque pecaram. Não foi Deus, foi eles. Isso aconteceu no 8º ano do reinado de Nabucodonosor. Levou todos os tesouros do templo do Senhor. Era assim? Era. Quando invadia um território, conquistava o território, pegava o quê? Ouro, prata, ferro, madeira, tudo que podia. Pegavam os animais e matavam, em geral, os homens. Por quê? Para enfraquecer o exército. Deixava a mulher levar, muitas vezes estuprava as mulheres. É guerra, isso aqui é guerra. Não vai querer encontrar na guerra. O que se encontra na guerra? Morte, crime. Bora rezar para que não tenha outra guerra mundial, né? Levou o tesouro, né? Todos os objetos de ouro que o rei Salomão, o grande rei lá, depois de Davi, foi Salomão, tinha fabricado e colocado no templo do Senhor, segundo o Senhor tinha anunciado. Então, por causa do pecado do povo, vai para o exílio, como consequência do pecado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, está dizendo toda a cidade foi. Olha aí a consequência do pecado. Todos os príncipes, os grandes, tudinho. Pega logo os grandes, né? Se não se esconder. Agora não tem negócio de esconder, não. Foi tudinho. Os valentes do exército, todo o exército vai matar tudinho. Num total de 10 mil exilados. Era pouco, né? Hoje Fortaleza tem 2 milhões e 2 milhões e 300 mil. Aqui 10 mil. Mas levar 10 mil pessoas de uma vez assim, para a prisão, para a morte, é muito triste. Consequência do pecado. Todos os ferreiros e serralheiros, o pessoal artesão que trabalhava, que era interessante, esses ficaram vivos, porque eles queriam lá para ser escravo, operário, escravos. Só deixou a população mais pobre do país. Quem foi que salvou? Só os miseráveis. Os pobrezinhos ficaram vivos, o resto tudo é prisioneiro. Quem ficou na terra? Só os que não tinham nada. Até aí, Deus protegeu quem? Os menores.
Os pequenininhos, humildes. Eles ficaram, os outros não. No reino de Deus é assim. Quem é orgulhoso é tudinho prisioneiro. Os humildes, céu. Deixou a população mais pobre no território. Deportou Joaquim para Babilônia, uma grande cidade da época lá. E a rainha mãe, as mulheres do rei, tinha um bocado de mulher. Tinha um harém, né, os eunucos, muitas mulheres. Seus eunucos e todos os nobres do país. Repetiu. Se repete para dizer que aconteceu uma coisa grave e séria, uma coisa histórica. Aconteceu. Todos os homens fortes, guerreiros, um total de 7.000. Ferreiros e serralheiros, 1.000. Homens capazes de empunhar armas foram conduzidos prisioneiros para o exílio junto com o rei de Israel, que agora não é mais rei, não é nada, pelo rei da Babilônia. E agora? Em lugar de Joaquim, ele colocou o tio dele, Matanias, mudou o nome dele para Sedecias. Sedecias, justiça. Deus é nossa justiça. Foi por acaso que mudou o nome do rei? Não. Mudou de Matanias, Matan, para Sedequiá, Sedecias. Justiça de Deus, Deus fez justiça. É o que eu tenho dito todos esses dias. Deus é misericórdia? É. Mas ele é justiça. Agora ele fez justiça. O povo pecou. Como consequência do pecado do povo, o exílio na Babilônia. Hoje continua o pecado do povo, e como consequência do pecado do povo, se for mortal, não vai para o céu. Se morrer com pecado mortal e não se arrepender, não vai para o céu. Continua a mesma justiça de Deus. Hoje é pior, porque ali levou o exílio material, o exílio físico. O pecado mortal hoje conduz ao exílio total no inferno, na ausência total de Deus. Então, total de Deus. Então, cuidado com o pecado mortal. Não é que Deus castigou, Deus fez justiça. Tá? Quem se castigou foi o povo de Israel com o pecado que eles tinham feito. Tudo isso é consequência do pecado. Não quiseram escutar os profetas que Deus tinha enviado. Como hoje, tem muita gente anunciando, se converta, se converta, se converta. Muita gente não está se convertendo. Então, atento com o que pode acontecer. Salmo responsorial, 78 do grego, 79 do hebraico. Atento. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Fala do nome aqui também. Como trocou o nome lá do Matanias, o nome representa a pessoa. Ali Deus fez justiça. Aqui no Salmo responsorial, por vosso nome, aqui é o nome do Senhor, e vossa glória, a glória do Senhor, libertai-nos, ó Senhor. É um canto de libertação. Aqui o salmista grita: invadiram vossa herança os infiéis, Senhor. Ele grita ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele invoca o Senhor. É hora de invocar o Senhor, é hora de gritar ao Senhor, é hora de clamar ao Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis. Hoje, os infiéis trocaram a vossa lei por outra lei. Eles estão pregando o aborto, o divórcio, relações contra a natureza, ideologia de gênero, legalização da droga, destruição da natureza. Hoje, Senhor, estão invadindo a tua herança. A tua herança católica cristã está sendo invadida por um Estado laical, ateu, pagão. Profanaram, ó Senhor, o vosso templo, o templo de Deus. Tem igrejas hoje reduzidas a supermercado na Europa. Uma igreja que tinha altar, que consagrava a hóstia santa do Senhor, hoje é nada, é um supermercado. Quando não é coisa pior. Jerusalém foi reduzida a ruínas, consequência do pecado do povo. Hoje, irmão, o pecado do povo é muito pior. Hoje o pecado da humanidade é muito pior.
recordam lá Sodoma e Gomorra, lá, sodomia, vem de lá aquela palavra, né, sodomia. Pois bem, hoje Sodoma é quase toda a humanidade. Antes o pecado de sodomia era considerado pecado, hoje não é não, é lei. Dá direito a quem quiser. Irmão, isso é um grave pecado contra a lei do Nosso Senhor. Os estados laicais modernos, pós-modernos, contemporâneos, se colocam contra Deus. Eles são do anticristo, são contra Cristo, contra Deus. Essas leis são do anticristo, irmão. Acorda, luta contra isso. Não aceite essas 5 leis, uma sexta destruição de natureza. Não aceite. É o anticristo querendo destruir tudo. O vírus é dele, é do anticristo com o nosso consentimento. Virão outros vírus. Se a humanidade não se converter, virão. Eu não quero que venha não, mas virão outros. E guerras e outras coisas. Se Jerusalém lá foi destruída, o mundo vai ser destruído. Por causa do anticristo, ele está reinando na terra hoje. Você está aguardando, tem gente que ainda está aguardando o anticristo, já está na terra. Está nos governos aí, governando, com essas leis aí que são dele. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres, urubus, como pasto. O que é um urubu? Ave de rapina, comendo o que? Os mortos. Tudo ficará em desolação, por causa do pecado do povo. O anticristo que está já nos governos aí, em muitos países já, ele quer a destruição da terra, da humanidade. Ele está conseguindo, com o nosso apoio, daqueles que estão pecando do lado dele. Hoje tem passeado em favor de Satanás. Tem gente pregando o reino do Satanás na terra, diretamente. Como diretamente são essas leis aí que eu cito toda hora. É lei do anticristo. Os cadáveres dos vossos servidores, os servos fiéis, os que seguem a lei, serão perseguidos, morrerão. Serão encarcerados, morrerão. Mas o Senhor retornará. Tá? O Senhor retornará. Cuidado que se Jerusalém que idolatrou teve como consequência o exílio e a morte, cuidado que hoje o povo está idolatrando e cultuando o anticristo. A consequência será o quê? Destruição. O anticristo que eles estão idolatrando e seguindo com as leis, invocando ele, em sessões espíritas e outras coisas aí, e com passeatas, né, contra a natureza e tudo. Se lá destruição foi, Jerusalém foi destruída, hoje a humanidade será destruída, se não se converter. É um grave período para a humanidade. E as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. A coisa será tão grave como foi grave, que não conseguiram nem enterrar os mortos. Jogaram lá na floresta e os animais selvagens comeram os mortos. Se isso aconteceu lá, hoje está pior. O pecado hoje é maior e pior. Pecado de sodomia, que é endeusado, e muitos católicos cristãos, ainda que sejam contra, não dizem nada. É como se fossem coniventes. Estado aí, o Brasil não é mais católico. Na década de 70, 90% era católico. Não é. Hoje se diz 50%, e olhe lá. E desses 50%, muitos ficam calados aí, com essas leis contra a lei de Deus, não dizem nada. Não dizer nada é um risco. O Senhor não quer ninguém morno no reino dele. Ele quer gente que lute contra isso. Por vosso nome, por ti, e vossa glória libertar-nos, ó Senhor. Senhor, livra-nos do que está acontecendo hoje. Iniquidade total, o reino do anticristo total na terra. Tiraram as cruzes aí de todo canto. Quem é que é contra a cruz? O anticruz, o anticristo. Tiraram cruz de faculdade, de escola. O Brasil não é mais católico, de repartição, porque é um estado laical. Estado laical dominado por Satanás. Eles estão pensando que são só eles. Tem alguém por trás de vocês. Estado laical. Pior, a imagem que tem chifre, tem rabo. Não sei nem se tem chifre, nem tem rabo. Eu sei que é um ser espiritual que quer a destruição da humanidade e está conseguindo.
Destruição moral, política, social, econômica, psicológica, espiritual, total, biológica. Ele está por trás de toda a destruição. O anticristo. Olha o que eu estou dizendo. É o reino dele hoje na terra. Derramar o seu sangue como água, o sangue de quem? Dos mártires. Leia o Apocalipse. Hoje é o tempo dos mártires, dos martírios. Todos aqueles que lutam pela verdade do Senhor são mortos, pensei que são mártires. É o tempo do martírio, irmão. Acorde. Em torno das muralhas de Sião. Sião é Jerusalém, que é a igreja católica hoje. A igreja está toda sitiada. A igreja está sitiada por doutrina contra a igreja. A igreja está sitiada por doutrina de espiritismo. A igreja está sitiada por doutrina de maçonaria. A igreja está sitiada por doutrina de reencarnação, por espírito invocado aí, que é espírito do cão. Então dizendo que é religião. Não é religião do cão, não. E o Paulo VI disse que a fumaça do Satanás entrou na igreja. Isso em 76. E o grande exorcista de Roma, Padre Gabriel Amorto, amigo meu, estive com ele 3 vezes. Ele se confessava comigo e eu com ele, rezamos junto 3 vezes. Ele diz, não é a fumaça de Satanás, não. Satanás não, Satanás em peso já entrou na igreja. Cuidado. Em torno das muralhas de Sião da igreja católica, e não houve quem lhe desse sepultura. Muitos morrerão sem sepultura. Esse vírus aí é só uma pequena coisa do que pode acontecer a nível mundial. E não houve quem lhes desse sepultura. Atento. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos. Cuidado. Nós seremos ridicularizados, perseguidos, caluniados. Aquele que for fiel continuará. Uma grande proteção hoje. Hoje tem 2 grandes proteções contra tudo isso. Eucaristia. Aí toda noite a gente faz adoração. E Maria. Comunhão e Nossa Senhora. As 2 grandes devoções que foi a visão que teve São João Bosco. No final dos tempos ele veio lá à igreja, numa grande tempestade hoje, aí tentando chegar à terra, o céu. Tinha que passar entre 2 grandes colunas. Uma coluna, Eucaristia, outra, Maria. Então reze o rosário todo dia. Hoje só o texto não adianta não. E comum todo dia, hoje espiritual. Ah, mas a comunhão espiritual. Amanhã pode ser pior. Nem espiritual, pode ser que seja abolida até a comunhão espiritual. Uma grande proteção em Maria, o que é? O escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Nossa comunidade é dedicada a Nossa Senhora do Monte Carmelo. Nossa Senhora do Carmo. Se você não tem o escapulário ainda, tenha. Use. Quando voltar aí, peça para o seu padre benzer o escapulário. Tá? E você começa a usar ele. Nossa Senhora vai defender aqueles que usam o escapulário. Eu uso desde 85. E a nossa comunidade tem 3 eixos de espiritualidade, 7 passos, que é a vida de oração, o tratado, fazer a consagração do tratado. Daí eu estou, essa semana, 8ª formação. Fique lendo lá e se consegue o 2º tratado. 3ª, escapulário. Então, nossa comunidade está bem protegida. Escapulário, tratado e vida de oração. Adoração, oração orante da Sagrada Escritura, rosário, texto da Faustina, comunhão diária hoje, espiritual, confissão. Então, não deixe a vida de oração. E liturgia das horas, são 7 passos. E não houve quem lhe desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos. Nós seremos perseguidos e ridicularizados. Deixa ser. O Senhor nos criou, o salmo de ontem, né? Objeto de desprezo e zombaria. Eu serei e você será desprezado e vão zombar de nós. Deixe, mantenha a direção, o foco. Não se deixa bater, não. Encare eles. Para os povos e aqueles que nos servem. Eles são do anticristo. Quem nos perseguem, e porque vê em nós Cristo, é quem é do anticristo. Então hoje é a guerra do anticristo contra Cristo. Eles não vão vencer, porque Cristo retornará antes. Haverá consequência do pecado e da ação do anticristo.
na terra antes do retorno de Cristo, mas Cristo retornará. E nós já, na verdade, não é que nós iremos vencer, não. Nós já vencemos com Cristo. Quem? O anticristo. E aqueles que estão com o anticristo. Até quando, ó Senhor, veremos isso? Está chegando a hora da intervenção do Senhor. Antes haverá uma purificação em toda a terra. Conservareis eternamente a vossa ira. Deus não tem ira. Aqui será a consequência do pecado da humanidade e do anticristo agindo na humanidade. Não é ira de Deus, não. Ah, porque que Deus está deixando? Porque o homem está se entregando ao anticristo. O anticristo quer a destruição de tudo e de todos. Quando a humanidade abriu os olhos, a destruição está aí. O mundo todo vai se acabar? Não. Deus interverá antes do final de tudo. Como o fogo arderá a vossa cólera, Deus não tem cólera. Ele julga. Juiz tem. Juiz tem. Ele é juiz? É. Cristo é juiz? É. Ele intervirá no final para julgar tudo e todos. Cada um de nós terá uma última chance. Antes de morrer, terá uma última chance de se arrepender. Se se arrepender, vai para o céu. E se não se arrepender, não vai. Por vosso nome, por vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado. Deus não se lembra de culpa de ninguém, não. A gente que fica remoendo. E segundo o Padre Léo, a primeira causa de não ter cura é quando você fica no passado, se lamentando pelo passado. Ah, eu pequei, eu errei. Passou, o passado é passado. Deixa o passado lá atrás. O passado não existe, nem o futuro. Existe o hoje, o presente, o agora. Eu tenho que me arrepender é hoje, lutar hoje. Não posso ficar olhando o passado, o que eu fiz no passado. Aí fica triste, lamento, depressão. Deixa o passado. Deixa o passado no passado que passou. Deus te perdoa hoje. Aceite o perdão de Deus hoje. Faça penitência e pronto. Você vai para o céu, vai, eu garanto. Mas venha logo sobre nós vossa bondade. Deus é bondade e misericórdia. Não lembreis nossas culpas do passado. Deus não se lembra de nossa culpa, não. É a gente que fica lembrando. Pois não lembre, não, deixe lá. Venha logo sobre nós vossa bondade. Deus é bondade e misericórdia. Julgará, é juiz. Mas é bondade. Ele é todo juiz, é todo bondade. A bondade de Deus faz o quê? Salva. A misericórdia de Deus faz o quê? Misericórdia. O amor de Deus faz o quê? Ama. E a justiça julga. Mas se eu não tenho que pagar, céu. Se eu tenho que pagar alguma coisa, purgatório. Se não quero Deus de jeito nenhum, não terá Deus. Pois estamos humilhados em extremo. Hoje os cristãos, os católicos estão humilhados. É como uma vez, conversando com uma pessoa muito católica, ela disse, padre, a impressão que eu tenho aqui não tem, eu estou fora desse mundo, eu estou meio, entendeu? A gente se sente meio por fora de tudo. É porque o mundo hoje é do anticristo. Onde você vai só tem conversa do anticristo. Não tem mais cruz, não tem mais nada, não se pode falar de Deus, é ridicularizado. É como se estivesse vestindo aí uma roupa que não está certa. A roupa do mundo tem que estar certa em nós, não. Eu disse, irmã, glória a Deus, que você se sente assim. Se você se sentisse feliz com o mundo, você era do anticristo. Então, glória a Deus que a gente é perseguido. Que vai continuar até nosso intervir. E ele vai intervir. Olha o que eu estou dizendo, né? Confie no que eu estou dizendo. Venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Quando começar a acontecer esse vídeo aí, eu quero que você escute de novo o que eu estou dizendo. Se a humanidade não se converter, virá uma consequência muito séria. E muitas consequências muito sérias. Tá? Não é o fim ainda. Que nosso Senhor irá depois intervir. Pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos nosso Deus e Salvador. O que eu posso fazer para evitar? Lute contra o pecado hoje. Seja santo comum todo dia. Ore, adore. Toda noite eu estou colocando adoração. Eu já disse quais são as duas armas de hoje. Nossa Senhora e adoração. Comum toda noite, tá? Todo dia. E se consagra a Nossa Senhora. Pelo método de São Luís, é uma proteção muito grande.
e o escapulário. Invoque São Miguel Arcanjo. Ajudar-nos, nosso Deus e Salvador. Deus e é Salvador. Então, o anticristo aí, que está fazendo toda essa ruaça aí, esse rumor aí todo, é nada. Irá ainda fazer, porque a humanidade está dando poder a ele. Por que o anticristo tem tanto poder hoje? Porque estão dando poder a ele. Estão invocando ele, estão fazendo passeata aí contra a natureza que é dele. Estão fazendo passeata por ele, estão fazendo aborto e tudo isso aí que eu tenho dito. Estão fazendo lei aí de sodomia, contra a lei de Deus. Então a humanidade está invocando ele toda hora. Por isso que ele está agindo. Se não invocasse, não agia. Qual é o Estado moderno hoje consagrado ao coração de Maria? Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus? Nenhum. Nossa paróquia é. Pois estamos humilhados em extremo. Ajudar-nos, nosso Deus e Salvador. Deus irá nos ajudar. Por intermédio da Mãe. Cristo retornará. E quem vai preparar a Igreja Católica para o retorno de Cristo é Nossa Senhora. Está lá no tratado. Ela quem está preparando os seus para o retorno de nosso Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, Senhor, liberta. Por vosso nome, perdoai nosso pecado. Perdoar. Você que está me ouvindo aí, vá assistir lá as formações sobre o tratado, consagração do Tratado de São Luís Maria Grignon, está no nosso canal YouTube aí, assista. Tá? É gratuito, todo curso aqui é gratuito. Ajuda quem quiser, mas é gratuito. Né? E então se consagra. Segundo método, você quer evitar toda essa confusão aí que está acontecendo a nível espiritual e nível material, se consagra a Nossa Senhora. Pelo Tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort. Tá? É um conselho. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Agora o Evangelho, Mateus 7, 21 a 29. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos irão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como doutores da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sente aí um pouquinho, que eu irei refletir aquilo que nosso Senhor está dizendo a nós com esse evangelho.
Naquele tempo, é agora, é hoje, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração daquele que acredita, igual aquela história da semente da parábola, né? Que a semente dá fruto. Se você escutar com fé e colocar em prática aquilo que o Senhor está dizendo hoje aqui, você irá frutificar 30, 60, 100, cada um de acordo com a graça, né? Com a vontade, com aquilo que quiser, é livre. Ninguém é obrigado, não. A palavra do nosso Senhor é livre, acredita quem quer, segue quem quer. E o que é que nosso Senhor está dizendo? E a quem ele está dizendo? Aos discípulos, mais de 70, hoje são milhões. Aqueles que querem seguir nosso Senhor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muito grave aquilo que nosso Senhor está dizendo. Nem todo aquele que diz a ele, nem todo aquele que reza, nem todo aquele que se dirige a ele entrará no reino de Deus. Olha aí o que nosso Senhor está dizendo. Nem todo aquele que ora entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que se dirige ao Senhor entrará no reino de Deus. É o que ele está dizendo. Nem todo aquele que me diz, que diz ao Senhor. Então está falando com o Senhor. É alguém que está falando com o nosso Senhor, que está orando. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o que vai dizer se eu vou entrar no reino de Deus ou não, que é se eu seguir a lei de Deus, se eu colocar em prática a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Onde é que está? Na lei dele. Qual é a lei? Por excelência, dar a vida pelos outros, morrer pelos outros. Quem é casado, pela esposa, pelos filhos, a esposa pelo marido, pelos filhos, na fidelidade, sacerdote pela comunidade, quem é solteiro, dá a vida pelos outros, por todos. Então, quem faz isso, entra. Ainda que não tenha dito nunca, nem uma vez, Senhor, entra. Embora quem faz isso diz, Senhor, ora. Para o Senhor, é importante o que é a atitude, as ações. Então, não é aquele que diz Senhor, Senhor, não é aquele que reza o dia todo dia, é aquele que faz a vontade do Pai. Quer dizer, então, que eu não tenho mais que rezar? Não. Quer dizer, então, que você tem que rezar e fazer a vontade do Pai. Quando Nossa Senhora e os parentes de Nosso Senhor foram até ele, disseram, tua mãe, teus parentes estão aí, que crê de minha mãe, meus parentes são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E tão importante é fazer a vontade do Pai. É isso que nos salva, nos leva direto ao coração do Pai e ao coração da mãe, o que é fazer a vontade do Pai. E ninguém fez essa vontade do Pai mais do que Maria. Ela é a vontade do Pai. Ela não só fez, ela é a vontade do Pai, que nasceu sem pecado. Então nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Não. Muitos não entrarão no reino de Deus. Daqueles que dizem Senhor, não está nem falando dos pagãos, não. Está falando daqueles que oram. Está falando daqueles que acham que estão fazendo a vontade de Deus e não estão. A coisa é muito séria hoje. Está falando daqueles que se dirigem a Ele, ao Senhor. Não é aos pagãos. Preste atenção. Naquele dia muitos irão me dizer. Muitos, não está dizendo um ou dois não. Então está dizendo que desse aí, que se dirige a Ele, muitos não entrarão no Rei de Deus. Muitos quer dizer o quê? Muitos. Mais de um. Quantidade. Uma quantidade não entrará no reino de Deus, daqueles que oram, que rezam, que expulsam o demônio, no nome de Nosso Senhor. Olhe que Nosso Senhor está dizendo. Naquele dia, muitos irão me dizer, muitos, Senhor, Senhor, é gente que conhece o Senhor, não é gente que não conhece, não. Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, profetas não entrarão no reino de Deus. Gente que falou de Nosso Senhor e profetizou, não só falou, profetizou. Mas eram falsos profetas, hipócritas, porque diziam e não faziam, diziam e não seguiam a lei de Deus. Falsos profetas. Senhor, Senhor, não foi no teu nome que profetizamos. Não foi no teu nome que expulsamos demônio. Gente que está expulsando demônio aí.
Essa ruma de igreja pentecostal aí, que é tudo mentira, dizer que não tem, é tudo invenção, aquilo ali, estão brincando com coisa séria, vendendo feijão aí, falso profeta. Gente que profetiza um feijão, um caroço de feijão, vendendo a R$1.000, dizendo que vai ser curado por causa de um caroço de feijão. Hipócrita. Esse Valdomiro é um hipócrita. Falso profeta e falsa profecia. Não foi o teu nome que expulsamos o demônio? Gente que está expulsando demônio nessa igreja pentecostal aí, que não tem nada de demônio, não. E se é o demônio, não estão expulsando, não. Eles estão como demônio. Não foi o teu nome que, não foi em teu nome que fizemos milagre. Gente que está dizendo que faz milagre. Estão fazendo milagre em nome do cão. Não é em nome de Nosso Senhor, não. E o Satanás pode fazer? Pode. Se Deus permitir, pode. Não tem essas curas aí, que ele diz cura espiritual aí no espiritismo? Isso é de Deus? Não. É do Satanás? É. Porque o espírito é que fica vagando entre o céu e a terra do Satanás. Então, falsos profetas e falsas profecias. Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Cuidado, atento. Então eu lhes direi publicamente: nunca conheci vocês, nunca. Eu nunca conheci vocês. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. O nosso Senhor vai dizer para eles o que disse para o Satanás: vá de retro, Satanás, vá de retro, retro. Retro, não fica na frente não, vá de retro. Longe de mim, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Quem ensina o que é errado e segue o que é errado. Ou ensina o que é certo e segue o que é errado. Embora muitos deles ensinam o que é errado. Uma fé aí fantasiosa, que não existe. Invocando o cão, dizendo que é Deus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, o que interessa a Nosso Senhor é quem escuta e segue e põe em prática, e segue a lei dele, e segue a lei de Deus. Esse é que entra no reino de Deus. Pode nunca ter falado nada em nome de Deus, mas se seguiu a lei de Deus, entra no céu. São os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor, aqueles que seguem a lei de Deus. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, tentando cada dia, é um homem prudente. Então, no início ele falou isso, muita força, muito sério. Agora vai falar uma parábolazinha. Não, se eu gostar de falar parábola, é uma história com significado religioso. Então, quem são aqueles que ouvem o que eu estou dizendo e seguem? É alguém prudente, que construiu uma casa sobre a rocha, com alicerce. O que é alicerce? É a fé, a caridade, o amor, a esperança, quem segue a lei de Deus. É esse que constrói a casa na rocha. Quem é a rocha? Cristo. Então, quem é que constrói a casa na rocha? Quem segue Cristo. E quem é que constrói a casa na areia? São dois que eles vão citar. Quem segue o Satanás, o mundo, o anticristo, que um dia será destruído. Quem ouve estas minhas palavras que ele está dizendo agora e as coloca em prática, é igual um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, rocha firme. Caiu a chuva, tentação, vieram as enchentes, provação, os ventos, tentação, deram contra a casa. A casa ruiu, pode vir, vem tentação, provação, tudo, calúnia, tudo, a casa não cai. Porque está alicerçada na rocha que é Cristo. Agora, se não tiver em Cristo, na hora cai. Por outro lado, é o outro lado. Quem ouve estas minhas palavras, então o que eu tenho que fazer? Ouvir. E não as coloca em prática, o que eu tenho que fazer? Colocar em prática. Não adianta só escutar, não. Escute e siga a lei do Nosso Senhor. Mas os que ouvem são quem ouviu o Nosso Senhor. E não as coloca em prática e não colocou.
Não seguiu a lei do Nosso Senhor. Mandou não roubar e está vendendo feijão a R$1.000. Isso é roubo. Engano. Falso testemunho. É como um homem sem juízo. O outro é prudente. Esse não tem juízo. Só que esse sem juízo vai ser condenado ao fogo eterno, ao céu. Esse sem juízo se coloca contra o juízo de Deus. Que construiu sua casa sobre a areia. Areia aí. Construa uma casa na Praia do Mar, na areia lá, bem em frente, uma casa. Vier a onda ali, tchau. Fora o tubarão que apareceu ontem aí na praia, né? Caiu a chuva, a tentação, vieram as enchentes, provações, os ventos, tudo de contra. E deram contra a casa e a casa caiu. Irmão, um dia a casa cai. Quem não está alicerçado na rocha, que é Cristo, um dia a casa cai. Quem não está alicerçado na rocha, que é Cristo, quando vem a tentação, a provação, um dia a casa cai. Quem não está alicerçado na rocha, que é Cristo, não segue a lei de Cristo, um dia a casa cai. Não subsiste. E sua ruína foi total. Ruína total. Onde é que existe ruína total? Onde é que existe ruína completa? Inferno. Ausência total de Deus. Quem constrói sua casa sobre a areia não chega no reino de Deus. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram muito admiradas com o seu ensinamento. Então, todo mundo gostava de escutar ele. Por que é que gostava? Porque fala com sinceridade. Não bajula ninguém não, Nosso Senhor. Hoje muita gente bajula aí os outros. Para continuar na mídia, ficar bajulando com aparênciazinha. Não bajule não. Nosso Senhor abomina esse negócio de bajulação. Compromisso, a gente tem compromisso. Aí esquece a lei de Deus, não chega no céu. Eles gostavam de escutar Nosso Senhor, porque Nosso Senhor dizia a verdade. Dizia a verdade. Sabe qual é o melhor discurso? Aquele que toca o nosso coração, quando sai do coração. Quando se diz a verdade. Mas não é todo mundo que quer escutar a verdade, não. Então, não escutaram ele, né? As autoridades lá, os grandes, escutaram Nosso Senhor, não. Se tivesse mídia na época de Nosso Senhor, você acha bem que ele estava no primeiro lugar, você se engana. Muita gente aí que está no primeiro lugar, Nosso Senhor não estava não. Estava lá atrás. Nosso Senhor estava lá atrás na mídia. Quando ele voltar, você não vai conhecer ele. Porque muita gente quer ver uma pessoa muito bonita, muito sei o quê. Nosso Senhor não tinha beleza exterior para atrair o olhar de ninguém quando foi crucificado. Leia Isaías 52, 13 a 53, 12. Nós vemos só a aparência. Nosso Senhor não gosta de aparência. Então, se você pensa que se Nosso Senhor, se tivesse mídia naquele tempo, ele estava em primeiro lugar, estava lá atrás. Porque muitos não queriam nem escutar. E muitos que se dizem cristãos hoje, iam condenar Nosso Senhor na mídia. Quando ele falasse assim, ia ter gente que ia dizer, esse cara é muito duro. O que ele está falando é muito duro. Ele fala de juízo, Deus não é juízo não, Deus é perdão. Muitos de vocês, de alguns, vocês não, né? Muitos hoje iriam condenar Nosso Senhor se vivessem lá. Na mídia, se tivesse o WhatsApp, Nosso Senhor dissesse o que ele está dizendo aqui. Eu garanto que muitos ficariam contra ele. Hoje, muitos cristãos aí que estão na mídia aí ficariam contra Nosso Senhor. Porque não querem anunciar a verdade. Querem ter o compromisso com a mídia e ficar ali. Fuja das multidões. Nosso Senhor não queria multidão. Quando a multidão lá em João 6 veio para fazer o rei, correu, escapou. Então não se iluda não. Nosso Senhor, se tivesse nas paradas da mídia, seria lá atrás.
Ficou bem pequenininho, pouca gente. O reino dele começou com 12. Dos 12, todos traíram, todos fugiram quando ele morreu. Tá? E hoje é a Igreja Católica. Que ainda existe hoje traição e negação, na igreja e fora dela. Então, o compromisso que nós temos é com a verdade, não é com a mídia, não. E o nosso compromisso tem que ser com a verdade. Quem é da verdade não atrai mídia, não. Fala a verdade e pronto. Então, uma coisa era essa, ele falava com autoridade, falava a verdade. A segunda é ele ensinava com autoridade. Ele falava com sinceridade, dizia a verdade e ensinava com autoridade. Qual era a autoridade dele? O que ele dizia, ele fazia. Se ele falava em expulsar demônio, ele expulsava o demônio. Se ele falava em curar, ele curava. E os fariseus? Os fariseus falavam em cura, isso, aquilo, mas não tinha poder. Então a autoridade do Senhor que era? Ele dizia e ele fazia. E não só curar e expulsar demônio, não, porque isso aí são sinais ou milagres. Né? Mas o que ele disse, ele fez. Ele mandou dar a vida por todos. Ele deu ou não a vida dele por todos? Então ele foi coerente. Aquilo que ele disse, ele fez. A coerência de Nosso Senhor é total. Teve medo na hora de morrer, teve angústia e tudo. Mas foi fiel até o fim, foi coerente até o fim. Entregou a vida até o fim. Não se comprometeu com as autoridades da época. Não fez conluio com as autoridades da época para se manter no nível elevado. Se colocou contra todos aqueles que eram contra o reino de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não se envolveu com a política partidária. Tem muito padre aí envolvido com política partidária. Mas o Senhor não fez isso. Saiam disso. O leigo sim tem que entrar. Sacerdote não. Nem direita nem esquerda. Muito padre aí comprometido com política partidária. Contra o evangelho, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não, ele não se envolveu com política partidária, nem com política religiosa da época dele. Não, o Senhor não fez compromisso com ninguém. O único compromisso que ele tinha com o reino de Deus. Anúncio do reino de Deus e morreu até o fim por isso. A igreja que ele tinha iniciado, que tinha em mente, um grande projeto, traiu ele. A igreja, os 12 traíram Nosso Senhor. Deixaram ele sozinho na cruz. Segundo João, só ele estava lá. Maria e outra Maria. E Maria Madalena. Então a igreja, na hora que ele estava morrendo, tinham 4 pessoas. 3 mulheres e um discípulo amado. Foi assim que a igreja iniciou. E é assim que a igreja continua até hoje. Pode vir traição, negação, o que for. Enquanto tiver Nosso Senhor a igreja, vão ter 4 mulheres e um discípulo com ele. Ser louvado Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, sua mãe Maria Santíssima.